Muito obrigada, Sónia Almeida, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa e das iniciativas que a União Europeia tem tido para proteger as crianças. A Sónia é a coordenadora nacional do programa Garantia para a Infância e eu começava por lhe pedir para nos explicar o que é esta Garantia para a Infância no contexto europeu. Muito bem, muito bom dia. Eu é que agradeço imenso, Margarida, o convite e a oportunidade de poder estar aqui hoje e partilhar também aquilo que tem vindo a ser o trabalho no âmbito europeu desta Garantia Europeia para a Infância. A Garantia para a Infância, em boa hora, diria eu, em boa hora que temos uma Garantia Europeia para a Infância. Já tínhamos tido ao longo do tempo várias iniciativas europeias exatamente no mesmo sentido e com os mesmos objetivos que agora esta recomendação europeia Chamada Europa 2020, onde havia claramente um objetivo de redução de pobreza, em que havia um objetivo de reduzir significativamente a pobreza infantil. Exatamente. E agora esse objetivo e esse compromisso foi reafirmado e a forma como o conteúdo e os objetivos e a missão desta recomendação veio efetivamente colocar aqui uma ambição em termos dos objetivos que se pretendem concretizar no âmbito da Agenda 2030, que fazem todo o sentido, face a todo o contexto demográfico que também temos neste momento e a importância que as crianças e os jovens assumem no futuro das sociedades. E, portanto, a Garantia Europeia para a Infância tem uma missão de garantir que todas as crianças tenham uma igualdade de oportunidades. Esta é a missão e, portanto, sabendo nós que as crianças que estão expostas a contextos de pobreza são aquelas que têm a maior dificuldade e que enfrentam maiores barreiras no acesso a estes serviços essenciais. E, portanto, o desafio europeu que foi lançado a todos os países é este. O facto desta recomendação ter subjacente a designação dos coordenadores nacionais a nível europeu, a meu ver, tem sido determinante para a forma como os países também têm levado e implementado esta Garantia Europeia para a Infância. Portanto, nós já temos 27 coordenadores nacionais e temos mantido um trabalho muito estreito no sentido de partilharmos também aquilo que é depois as perspectivas e os planos de ação nacionais. Tivemos também que entregar os planos nacionais que no fundo traçam aquela que é a estratégia. Em torno de 4 prioridades que foram, digamos, as 4 prioridades que a União Europeia fixou e que pediu aos Estados-membros para desenvolverem os seus planos nacionais em torno de 4 prioridades. Eu passo a ler: o acesso gratuito à educação, incluindo uma refeição pelo menos por dia na escola, cuidados de saúde gratuitos, habitação digna e cuidados nutricionais. Portanto, eram, digamos, as 4 linhas de ação que foram fixadas ao nível europeu. Exatamente. Há também aí uma linha que dentro da área da educação que é absolutamente fundamental, que tem a ver também com o acesso gratuito às respostas de primeira infância, exatamente para que esta intervenção sobre as crianças no sentido da igualdade de oportunidades ser encetada desde o seu nascimento e o quanto mais novas elas sejam, acreditando obviamente, e todas as evidências também nos dizem, que efetivamente esta aposta na primeira infância é absolutamente essencial como forma de projetarmos um melhor desenvolvimento para as crianças ao longo do seu crescimento. E portanto, dentro dessas 4 prioridades, foi exatamente com esse barómetro que foram desenhados estes planos de ação, assim como Portugal também desenhou o seu, assumindo a sua estratégia, o seu objetivo e a sua meta para 2030. E, portanto, nós já estamos na fase de implementação do plano. Estamos exatamente neste momento ao nível da necessidade da entrega do primeiro relatório, o primeiro reporte bienal, que vai ser agora até 15 de março deste ano, 2024, e, portanto, estamos já num processo avaliativo, digamos assim, ao mesmo tempo que estamos num processo de implementação desta Garantia Europeia. Quer-nos dar alguma informação, partilhar connosco alguns dos projetos que fazem parte do Plano Nacional, parceiros com quem trabalham? Muito bem. Então, relativamente ao Plano Nacional e tendo aqui subjacente o facto de considerarmos
que não podemos combater pobreza nas crianças se não tivermos em linha de conta o contexto e a família onde elas se encontram, porque as crianças não nascem pobres, não é uma condição genética, são pobres porque desde o momento em que nascem estão inseridas num contexto de pobreza. E, portanto, no plano da ação nacional, independentemente da circunstância das medidas diretamente relacionadas com o acesso aos serviços essenciais, também consideramos que era importante ter um pilar que assenta exatamente na questão do emprego e das qualificações, sabendo nós que ao nível do emprego e das qualificações os maiores desafios também se colocam àquelas pessoas que ou que estão em situação de desemprego, muitas vezes de emprego de longa duração, ou que estão numa circunstância de terem uma baixa qualificação, e isso também inviabiliza o acesso a uma vida que depois se reflete numa vida digna para as suas crianças e para os seus filhos. E, portanto, nós, Portugal, e somos o único país da Europa que fizemos um primeiro eixo que tem este objetivo, que contempla várias medidas naturalmente, muitas delas que têm a ver exatamente com a integração no mercado de trabalho destas pessoas, mas também conjugando, e o desafio também é esse, que as medidas sejam suficientemente ligadas e integradas e que tenham esta coerência no sentido de abordar a família como um todo. E, portanto, depois temos, e eu permita-me destacar, o plano tem 76 medidas, portanto, temos uma panóplia alargada de medidas, mas eu destacaria talvez duas que me parece que nos últimos tempos têm sido absolutamente determinantes. Uma tem a ver com o facto do governo português ter decidido criar uma prestação que é diretamente dirigida às crianças em pobreza extrema e, portanto, é uma prestação que me parece fundamental e que tem o nome de Garantia para a Infância. Esta prestação tem depois subjacente aquilo que é um nível de intervenção social com as famílias, que estamos exatamente neste momento a trabalhar com as autarquias locais para termos um modelo local, e a própria recomendação também sugeria que houvesse aqui esta preocupação com a garantia para a infância, não só ficar num nível de política pública, mas também ter esta capacidade capilar de trabalhar com as entidades ao nível local, e, portanto, é esse o grande trabalho que estamos a fazer através da criação de núcleos locais da garantia para a infância ao nível dos municípios. E depois também destacaria uma medida que me parece que também foi uma medida muito importante e tem sido uma medida muito importante, que provavelmente só vamos conseguir avaliar os impactos desta medida daqui a alguns anos, mas que eu acredito muito nela, que é a gratuitidade das creches. A gratuitidade das creches é, sem dúvida, uma medida que pode ser muito transformadora nesta intervenção na primeira infância, porque esta gratuitidade universal é uma gratuitidade que nos permite efetivamente esta convivência absoluta entre as crianças de todos os estratos socioeconómicos e, portanto, isso pode ser muito transformador, principalmente para aquelas crianças que advêm exatamente de contextos mais vulneráveis e muitas vezes, por uma inatividade das próprias mães, tendiam a ficar nas suas casas durante este período da primeira infância, e agora, porque deixou de constituir um custo para a família, nós estamos efetivamente a verificar um aumento muito substancial da procura e um aumento muito substancial exatamente ao nível destas crianças mais pobres, que tendiam a ficar mais em casa e só posteriormente é que iniciavam o seu processo escolar. Mas a Sónia referiu a iniciativa para a criança, uma iniciativa europeia, a Garantia Criança, que é assim se chama ao nível europeu. Portanto, foram nomeados coordenadores nacionais, a Sónia é coordenadora nacional em Portugal, foram nomeados 27 coordenadores nacionais. Como é que trabalham em conjunto, partilham experiências, ou seja, vai buscar inspiração à dimensão europeia? Onde é que se situa a dimensão europeia? Imagino que também os outros países aprendem com as iniciativas em Portugal, é assim que estes programas funcionam normalmente, mas como é que vê esta colaboração ao nível europeu? Tem sido um trabalho absolutamente apaixonante, diria. Mas reúnem regularmente os todos os meses, nacionais? Todos os meses. Nós temos uma reunião de coordenadores mensalmente. Reunimos-nos todos os anos em Bruxelas a quando da comemoração da assinatura da recomendação, e temos tido também muito contacto no âmbito das presidências do Conselho. Temos sempre eventos da Garantia para a Infância, onde estamos juntos e onde efetivamente, e depois temos também no âmbito das presidências, temos tido a organização de eventos temáticos sobre as áreas da Garantia para a Infância, que também têm sido
absolutamente fundamentais. A maior riqueza é exatamente esta partilha, é extraordinário, não é? Porque nós podemos partilhar todas as iniciativas que estão a acontecer em todos os países da Europa. Isso também nos permite a nós elevar o nosso nível de ambição, não é? Também nos permite a nós inovar naquilo que é a possibilidade de apresentarmos propostas. E tem sido um trabalho que realmente eu pontuo como sendo essencial na forma como depois nós trazemos esta partilha para o nosso país e podermos ter a oportunidade de replicar. Temos tido... Quer dar um exemplo concreto de alguma ideia que tenha ido buscar a outro país? Eu diria, ia pontuar um exemplo que me parece muito interessante. Nós tivemos há pouco mais de um mês a visita de uma delegação búlgara em Portugal com o objetivo de ver exatamente este modelo local da garantia para a infância, de visitarem uma autarquia que já tem um núcleo local da garantia para a infância, para ver de que forma é que nós efetivamente estamos a aplicar o plano de ação. E, portanto, eu parece-me que é absolutamente importante que possamos fazer esta troca, que é uma troca que de repente vai para além da Europa, ou seja, já tive contactos ao nível do Brasil, já tive contactos ao nível de Cabo Verde. Esta semana mesmo reuni com um especialista norte-americano que está a fazer um estudo para o Eurochild, ou seja, abre-nos uns horizontes enormes do ponto de vista daquilo que é a possibilidade de termos a construção de políticas que às tantas já foram testadas e que resultaram, e por que não nós também darmos esse passo. E portanto tem sido este processo de crescimento que me parece absolutamente fundamental. E com a certeza que estamos sempre a aprender uns com os outros. Mas quando olha, por exemplo, quando olha para os planos nacionais e o que está a ser feito noutros países, imagino que sente satisfação por aquilo que está a fazer em termos comparativos. Não estou aqui a fazer nenhum concurso entre países, a perceber qual é que é melhor, qual é que é pior, mas como é que sente que, no contexto europeu, se situa o nosso plano nacional? Bem, isso é uma pergunta... Eu imagino que a primeira resposta é: o nosso é o melhor. É uma competição muito saudável, não é? Exatamente. É uma competição muito saudável. Eu parece-me mas que... desculpe interromper, mas essas reuniões mensais, e é um pouco a forma de trabalho da União Europeia, ter coordenadores nacionais, ter pontos de contacto a nível nacional, que reúnem regularmente para partilhar experiências. Evidentemente, cada um considera que o seu é o melhor plano nacional, mas independentemente disso, ou seja, para além disso, damos isso como adquirido. Claro. Como é que compara, digamos, o nosso programa em termos de estratégias? Exatamente. As situações de realidades também são diferentes, seguramente. Eu acho que há aqui duas questões que nos destacam, se assim eu puder dizer. Uma é a forma como o governo português implementou a garantia para a infância, sem dúvida nenhuma. Ou seja, eu sinto que há uma diferença sempre que a opção dos países foi por uma representação de introduzir a garantia numa direção-geral que já existia, com uma multiplicidade de outras competências. Em Portugal foi criada uma estrutura que se dedica integralmente à garantia para a infância. Garantia para a infância. E, portanto, isto é sem dúvida algo que eu sinto que neste trabalho europeu destaca. Faz Portugal. A diferença. Faz a diferença, sem dúvida nenhuma que faz a diferença. Porque eu estou diariamente dedicada à implementação da garantia para a infância em Portugal, não é? E de repente, obviamente, eu tenho que fazer este trabalho interligado a uma multiplicidade imensa de entidades e de organismos nacionais, mas efetivamente isto permite-nos ter uma capacidade de ação completamente diferente de outros coordenadores que provavelmente acumulam uma panóplia de outras competências. E essa é a enésima prioridade e não a única prioridade. Exatamente, e isso acaba por se sentir sem dúvida nenhuma. Depois aquilo que eu também, com alguma vaidade, posso dizer que se tem destacado e que tem suscitado muita curiosidade ao nível europeu, tem a ver exatamente com este modelo local. Este modelo local tem sido alvo daqui de uma grande curiosidade. Já fui a nível europeu partilhar exatamente este modelo local na reunião de coordenadores que tivemos no âmbito da presidência espanhola e fui convidada exatamente porque tem suscitado aqui uma grande curiosidade dos outros países, mas afinal como é que nós conseguimos prolongar esta garantia para a infância ao nível local e fazer com que ao nível local possam trabalhar de forma perfeitamente alinhada com os pressupostos desta recomendação. Agora,
não posso deixar de dizer que nós em Portugal temos, sem dúvida nenhuma, um programa que está implementado desde 2006 no nosso país e que faz aqui toda a diferença, que se chama Rede Social. Nós temos uma rede social em Portugal que é um fórum onde estão sentados à mesa todos os interventores sociais ao nível local, e foi exatamente aí que nós lançámos o desafio. Vamos lá trabalhar a garantia para a infância ao nível da rede social, que no fundo é a forma como Portugal trabalha, se projeta neste trabalho europeu e a projetar do ponto de vista nacional esse trabalho ao nível local. E tem sido, sem dúvida, um trabalho muito rico. Tenho aprendido imenso, não só a nível europeu, mas até nesta perspectiva local, e tenho levado esta mensagem a nível europeu e as boas práticas a nível europeu, porque me parece que o combate à pobreza tem que passar por esta proximidade, e não há como não passar. Porque por muito boas políticas que nós possamos ter, se elas não forem complementadas com este nível, tanto seja de política local como de intervenção na proximidade, dificilmente conseguimos chegar àquilo que é a especificidade das problemáticas dos vários territórios. E, portanto, senti na última reunião que já temos aqui a Espanha a começar, dentro do seu contexto de regionalização, a começar também a fazer este caminho, o que é fantástico, não é? Mas é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir isso pelo seguinte: eu fui coordenadora de um programa nos anos 80, logo a seguir à adesão, de um programa europeu em Portugal, e depois na Comissão Europeia acompanhei muitos programas, e essa é a base do funcionamento dos programas, é haver, e muitas vezes os portugueses e as portuguesas tinham receio, achavam que quando participavam nesse tipo de programas iam aprender. Sim, iam aprender, mas também iam ensinar. Claro. Ou seja, acho muito interessante que essa iniciativa que aqui se tenha decidido trabalhar fundamentalmente ao nível local com as autarquias e com a implicação das autarquias, seja uma experiência que pode dar, que pode partilhar com os outros. Portanto, não só aprende dos outros, mas também pode ensinar da nossa experiência. Mas agora permitam que lhe faça uma outra questão. E quais são as dificuldades para a implementação do programa em Portugal? Sim, também temos desafios, também temos dificuldades, não é? As dificuldades, eu diria, eu prefiro falar em desafios. Sim. Eu não gosto de olhar para os problemas, prefiro pensar nas soluções. Mas sem dúvida nenhuma que quando faço esta primeira ida ao terreno para a rede social, e não posso deixar de dizer isto, acho que tive a sorte, costumo dizer, que tive a sorte de iniciar a minha carreira profissional num conselho executivo de uma rede social, projeto piloto na altura. Sim. E portanto ficou cá aquela semente, e sempre desde o primeiro minuto acreditei muito no potencial que esta rede social pode ter. Mas encontrei uma rede com 20 anos de implementação muito dispar no nosso país, não é? Uma rede que depende muito das pessoas, das entidades, mas também muito da capacidade de manter esta parceria viva, não é? E há momentos altos e baixos, é normal neste tipo de estruturas, que dependem inteiramente da participação de todos, mas eu acredito e senti que em alguns locais, mas sinto que a garantia a determinada altura também pode revitalizar e pode ser aqui o mote para revitalizar, e também não posso deixar de dizer que tem vindo a ser feito também um investimento muito importante, que é mais alargado, não só centrado na vertente das crianças, mas de uma maneira geral para toda a população mais vulnerável, que aposta exatamente no sentido de revigorar esta rede, inclusivamente através de um programa financiado pelo PRR, que tem exatamente este objetivo de revigorar a rede. Portanto, a determinada altura, eu sinto que a garantia também pode ser uma oportunidade para que estas parcerias se revitalizem e que possamos pôr esta rede social mais a outra velocidade, não é? Mas é um desafio, não posso deixar de dizer que não seja, não é? Tentamos trabalhar nesse sentido, mas tem sido um desafio. Depois temos naturalmente também o desafio do acompanhamento, da monitorização, que é também outro desafio que nos obriga a estar permanentemente muito atentos a tudo o que está a acontecer, que também nos exige um contacto permanente com uma multiplicidade de entidades, que de repente também têm uma multiplicidade de competências, e que também é um desafio lidar diariamente com essa vertente, porque embora esta seja a minha prioridade, é a minha, não é? E é também um desafio, mas eu tenho sentido, e é um desafio, vamos lá ver, não posso deixar de pontuar aquilo que é um desafio num projeto desta natureza face a um contexto político
que nos encontramos neste momento, no sentido em que este projeto depende muito, obviamente, daquilo que são as decisões políticas, não é? Mas falou em financiamento. Há um financiamento europeu para a garantia para Muito a bem. infância. Nós próprios o votámos no Parlamento Europeu. O financiamento europeu conta. Conta muito. Portanto, a dimensão europeia também se coloca no financiamento. Absolutamente. O financiamento sai do chamado FSE Plus, assim se chama, com um orçamento específico. Muito bem. O orçamento conta. Conta e é absolutamente fundamental. Relativamente ao financiamento e havendo aquela obrigatoriedade dos países que tivessem uma taxa superior a 5%, à taxa média europeia, peço desculpa, tinham que alocar 5% do FSE. Não era o nosso caso, não era o caso de Portugal, tínhamos um valor abaixo da média europeia, mas ainda assim alocámos 6%. 6% do FSE para programas que são programas absolutamente fundamentais e que são programas, e os programas que estão inscritos ao nível do Fundo Social Europeu são programas que também apostam muito neste robustecimento do local como forma de intervir nesta proximidade e na pobreza das crianças. E, portanto, nós temos programas muito relevantes, temos programas que também já fizeram parte do programa anterior, mas que foram revigorados neste alinhamento absoluto com a garantia para a infância. E, portanto, temos o programa Escolhas, temos os próprios contratos locais de desenvolvimento social, que são absolutamente essenciais, têm um eixo estratégico que é especialmente direcionado ao combate à pobreza infantil e que está perfeitamente alinhado com a recomendação europeia. Portanto, esse trabalho foi um trabalho que tentámos, desde o primeiro minuto, assegurar que, efetivamente, esses programas fossem programas que estivessem perfeitamente alinhados com os pressupostos e com os objetivos da garantia para a infância e que eu acredito que vão ser determinantes. Estamos a falar de uma verba muito substancial, de programas muito importantes, que têm impacto em todo o país, e, portanto, eu acredito muito que é uma ajuda determinante para conseguirmos efetivamente chegar à nossa meta, que é uma meta ambiciosa, que eu costumo dizer que para mim não é um teto, portanto, não há tetos no combate à pobreza infantil. A meta europeia é ambiciosa. Muito ambiciosa, mas quem me dera que a pudermos superar, porque esse é, sem dúvida nenhuma, aquilo que me guia diariamente, é podermos superar essa meta, mas é uma meta, sem dúvida nenhuma, muito ambiciosa. Estamos a falar de 50% daquele que era o nosso valor, são quase 170 mil crianças, não é? Mas eu acredito, e portanto o sonho que manda a vida é assim que eu gosto muito de trabalhar em projetos e portanto é assim que eu gosto de trabalhar e acredito que realmente, se conseguirmos ter este nível de envolvimento de todas as entidades e todas as pessoas, acredito que possamos chegar lá com políticas também fortes, porque tem que ser, não pode ser de outra forma, porque o desafio é enorme. Uma igualdade de oportunidades é sem dúvida aquilo que queremos atingir. Muito obrigada, Sónia, por nos ter explicado como é que a Garantia para a Infância, um programa europeu que tem como objetivo retirar 5 milhões de crianças da pobreza até 2030, como é que esse programa se está a desenvolver em Portugal, e boa sorte para atingir os objetivos nacionais. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada.